Bom, será que é o fim do caso Lojas Americanas? Será que essa novela chegou ao final? Bom, claro que diversas bombas já estouraram, né? Esse caso deu muito o que falar nesse início de ano agora, né, em 2023. Então, algo que repercutiu muito não só no mercado financeiro, como em vários outros lugares, né? Bom, claro que no Brasil a gente não perde o tempo aí de fazer os vários memes também. Então, muitos memes foram feitos sobre esse caso de Lojas Americanas. Falando que esse rombo seria porque a galera roubava muito Kit Kat, também fizeram brincadeiras ali de outras formas, enfim. Muito humor por trás de tudo isso, mas claro que é um assunto bastante sério e que envolve muitas coisas, muitos agentes econômicos, muitas pessoas estão envolvidas e isso que eu quero mostrar aqui pra vocês. E também responder essa pergunta, né? Será que o caso já acabou? Será que nós já sabemos tudo e pronto, já é isso? Nós sabemos a dívida, sabemos o número de credores, tudo que foi impactado e agora acabou esse caso. Será que é isso? Ou ainda tem muito mais pra gente ver nessa novela? Bom, sobre isso que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo. E bom, basicamente eu quero fazer então uma linha do tempo, explicando desde o início, desde o primeiro anúncio do rombo contábil até o momento atual no qual estou gravando esse vídeo, né? Lembrando que assim, gente, é um assunto que, poxa, cada dia vão vindo novas informações. Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo tenha sido alguma coisa tenha sido alterada, um número tenha sido um pouquinho alterado, mas enfim, de forma geral, eu vou falar aqui sobre o que aconteceu no caso para vocês pegarem a linha do tempo e se atualizarem sobre isso, tá bom? Então o que acontece? Tudo começou no dia 11 de janeiro, numa quarta-feira à noite, tá? Quando a empresa divulgou em Fato Relevante, que é um comunicado oficial para os investidores, que tinha identificado um rombo contábil de 20 bilhões de reais. E só aí já houve toda uma surpresa e um temor muito grande, né? Então imagina, todo mundo começou a repercutir muito essa notícia. Eu lembro que, poxa, nos grupos de mercado financeiro que eu faço parte, as pessoas já começaram a mandar um monte de mensagem falando sobre Americanas. E claro que no dia seguinte, no dia 12 de janeiro, quando já tinha aberto o pregão e tudo mais, claro que as ações foram super afetadas por isso, tá? Na verdade, as ações não começaram sendo negociadas de forma normal no mercado, elas foram negociadas em leilão, o que significa que os investidores ficavam estipulando ali valores que dariam para a ação após aquela notícia. Nossa, poxa, causou um tremendo terror em todo mundo, certo? Então, as pessoas ficavam ali dando, digamos, as suas apostas, não suas apostas, né? Na verdade, dando os valores que pagariam pela ação, e aí chegaram à conclusão depois que a ação, né, de R$12 foi para cerca de R$3, até menos do que isso. Então, quando a ação saiu do leilão e foi para o mercado normal, o que aconteceu foi que ela teve um tombo ali de cerca de 77,3%, tá, gente? Então foi uma super queda e com razão, né? Porque afinal de contas, né, muita gente inclusive começou a falar que esse rombo contábil que ela tinha descoberto no início, né, de 20 bilhões, poxa, já era algo que era quase o valor de mercado de Magalu, né? Então muita gente inclusive ficou comparando, falando assim, nossa, teria que vender praticamente uma Magazine Luiza inteira para pagar esse rombo contábil. Então, poxa, surpreendeu muito e as ações despencaram. No dia seguinte, porém, as ações chegaram a subir, né? Subir bastante, assim, quase 20%, tá? No dia 13 de janeiro, na sexta-feira, porque assim, caíram tanto, mas tanto na quinta, né? Que, bom, ficou praticamente uma pichincha, digamos assim, tá? Então muita gente acaba fazendo isso, vê que a ação caiu muito e compra porque pensa, muita gente vai acabar comprando também por estar tão barato e a ação acaba subindo, tá? E a gente foi vendo ao longo das semanas essa volatilidade tremenda no preço da ação, tá? Então começou a haver uma volatilidade muito grande, tá? Bom, mas aí o que aconteceu, né? Após alguns dias, na verdade, esse rombo de 20 bilhões se tornou algo ainda maior e mais assustador. A empresa tinha falado antes, né, que o rombo tinha sido de 20 bi, o diretor-presidente da empresa na época, o Sérgio Rial, também tinha deixado uma brecha dizendo que poderiam encontrar ainda mais coisas, então que a princípio tinha encontrado esse valor, mas que poderiam achar mais coisas, tá, gente? Então, assim, foram depois, né, vasculhar mais ali a questão da dívida da empresa e descobriram que, na verdade, não seria de 20, mas de 40 bilhões de reais, tá? Ou seja, o dobro do que estavam pensando antes, o que ficou cada vez mais assustador. Mas não só isso, como também depois ainda falaram que, na verdade, seria de 43 bilhões. Então, quer dizer, inicialmente divulgaram que o rombo seria de 20 bi, depois foi para 40, depois para 43 bilhões. E nesse momento, quando eu estou gravando esse vídeo, a empresa divulgou mais um número aí da sua dívida, né, um número atualizado, que é de 41,2 bilhões de reais aí aproximadamente, tá bom? E antes também ela tinha divulgado que a dívida seria com cerca de 16 mil credores, era um valor bastante alto, e ainda continua sendo um valor alto, mas eles atualizaram que seria de cerca de 8 mil, tá? Até um pouquinho menos que isso, uns 7.700, se eu não me engano, quase
2008, mas enfim, né? Esse é o número de instituições ou de pessoas mesmo que estão, na verdade, sendo credores de lojas americanas, tá? Então o que acontece é que é o seguinte, né, gente? Não só os bancos emprestam dinheiro, por exemplo, para empresas, né, que é o clássico, mas também outras instituições. Então, o fundo de investimentos pode comprar debêntures da empresa, né, emprestar dinheiro para ela. Você, pessoa física, pode fazer isso também. Então, acumulando todos esses agentes que emprestaram dinheiro e são credores de Americanas, você vê esse número total, né, de credores que é bastante alto, ok? Então, foi isso que aconteceu aí. Só que vem uma questão, né? Afinal de contas, como que funciona esse rombo contábil? Que história é essa de rombo contábil? Como que isso surgiu, né? Onde que se perderam na contabilidade do balanço da empresa, né? Bom, o que aconteceu basicamente foi o seguinte, que lojas americanas, né, assim como diversas outras empresas de varejo, tendem a fazer pagamentos a prazo. O que significa, por exemplo, que é o seguinte, vamos supor que você é um fornecedor de Kit Kat para lojas americanas. E aí você vai fornecer, sei lá, R$1.000 em Kit Kat para lojas americanas. O que acontece é que ela coloca um prazo para te pagar. Ela fala assim, então você vai me fornecer esses Kit Kats e em até 6 meses eu te pago o valor que a gente combinou, tá bom? É isso, só que o que acontece é que às vezes o fornecedor, você aí, pode pedir um adiantamento, certo? E aí que entra, né, a questão dos bancos, por exemplo, para emprestarem dinheiro, para a empresa adiantar o pagamento, esse tipo de coisa. E o que aconteceu é que a empresa, ao invés de colocar no seu balanço que estava criando dívidas, né, por conta desse pagamento a prazo e tudo mais, entre outras coisas, né, mas estava criando dívidas, também colocar os juros dessa dívida, etc., ao invés de fazer tudo isso bonitinho, ela foi colocando no balanço como se fosse um custo com os fornecedores. Meio que para dar uma mascarada, assim, digamos, na situação, porque afinal de contas, falar que você está endividado nunca pega bem, né? Então, falar de uma outra maneira acaba suavizando um pouco a situação. E foi isso que a empresa fez. Ela colocou como um custo com o fornecedor, mas não como uma dívida. E agora detectaram esse rombo gigantesco, tá? Que inclusive, quando a gente vai pegar aqui os principais bancos que estão, né, justamente, que emprestaram dinheiro para lojas americanas e com a qual a empresa está com dívida, né, a gente vê que entre eles, os maiores são ali Bradesco, Santander, Itaú, né, o BTG, enfim. Na verdade, a gente vê grandes bancos, né, quando você vai ver a lista, vou pedir até para o nosso editor colocar a lista aí dos bancos que estão sendo credores de lojas americanas, os maiores credores, né, o que acontece é que então você vê que, assim, tem, poxa, os principais ali, né, se a gente for ver, tem a Caixa, o BNDES até tem uma participação ali, né, o Banco do Brasil, o Safra, enfim. Então, grandes bancos aí conhecidíssimos que emprestaram dinheiro para a empresa, né, mas que agora se encontram nessa situação no qual a gente fica com o problema de ter perspectiva se a empresa vai conseguir honrar com as suas dívidas, tá? Então tem muitas dúvidas em relação a isso, evidentemente, ok? Inclusive, né, um dos bancos que mais se manifestou em relação a essa situação toda de Americanas foi o BTG Pactual, que ficou bastante revoltado com tudo isso, né? Com essa história até de que a empresa poderia entrar na justiça meio que para se blindar de ter que arcar agora com a dívida que tem com os bancos, por exemplo, né? Então poder prolongar essa dívida. E o BTG achou isso um absurdo, fez uma carta, né, divulgando que assim, o que aconteceu foi uma fraude e não seria justo que a empresa ficasse sendo protegida e não pagasse a sua dívida, que ela deveria honrar com a dívida. Aconteceu isso também, chamou bastante atenção do mercado, tá? Ao que consta, pelos dados mais atualizados, o BTG tem ali, na verdade, fez um empréstimo de cerca de 3,5 bilhões de reais para lojas americanas, tá? Valores aqui aproximados, mas enfim, né, sempre essas quantias bem altas. Enfim, falando sobre uma coisa muito importante também, né, gente? Esse caso de lojas americanas não foi algo que aconteceu de maneira isolada, do tipo que, só quem tinha ações de Americanas se deu muito mal por conta do tombo e etc, mas o resto ficou tudo bem. Não, na verdade, muitos agentes, muitas pessoas acabaram sendo impactadas por essa situação. Então, como a gente viu, bancos foram muito impactados, né, mas aí a gente consegue entender um pouco mais a relação, mas também outras instituições foram muito impactadas. Teve fundo de investimento de renda fixa que foi impactado por conta disso, que acabou até caindo a rentabilidade para o negativo, para o campo negativo, devido à situação de Americanas. Teve até uma empresa do ramo de cervejas que foi impactada também. Fundos imobiliários chegaram a ser impactados. Então, assim, muitos outros agentes da economia também sofreram com esse caso de Americanas e não só os acionistas. Mas é isso que eu quero explicar agora para vocês. Então, começando pela questão do fundo de investimento de renda fixa, né? A gente viu que alguns ali, né, por exemplo, tiveram alguns fundos ali do Itaú, do Nubank, de outras gestoras também, fundos de renda fixa que acabaram sofrendo por esse caso. E as pessoas ficam se perguntando, mas como que um fundo de renda fixa sofreu com isso se ele não vai ter ações, por exemplo, de Americanas? Bom, o que acontece é que esses
esses fundos que sofreram são fundos de crédito privado. Lu, como assim fundo de crédito privado? Um fundo de crédito privado é aquele que investe em ativos da renda fixa que emprestam dinheiro para empresas privadas. Ou seja, na renda fixa você vai estar sempre emprestando dinheiro para alguma instituição. Pode ser para o governo federal, para uma empresa, para um banco, para alguma instituição financeira, tá bom? E o que acontece é que então você pode ter ali esse empréstimo acontecendo para o setor privado, tá? Para bancos, empresas e tudo mais, outras instituições, ou para o governo. E quando o fundo ele é de crédito privado, ele empresta para as instituições que, bom, são todas aquelas menos o governo federal. E o que acontece então é que entre os ativos que muitos fundos estavam investindo está as debêntures de lojas americanas. Ou seja, tem fundos aí que pegaram parte do seu dinheiro e investiram em debêntures de lojas americanas, emprestaram dinheiro para a empresa. Só que o que acontece é que agora, devido ao assunto do rombo contábil, por ter toda essa situação e dúvidas, né, a respeito de como que ela pagaria a sua dívida, o que aconteceu foi que então o preço das debêntures caiu, né, houve toda essa questão e aí por consequência também a gente teve problemas aí nesses fundos. Tá? Então muitos acabaram perdendo dinheiro por isso, tá? Algumas quedas foram quedas ali pequenas, né? Mas para quem investe em fundo de renda fixa às vezes se assustou, principalmente porque tem fundo de investimento que às vezes faz a divulgação de que é para reserva de emergência, né? Então um exemplo é um fundo do Nubank chamado Nu Reserva Imediata, que chamou bastante atenção, né? Que tinha ali alguns milhões de cotistas, de pessoas investindo e que de repente descobriram que o fundo não seria tão assim para reserva de emergência, porque é de crédito privado, né? E nunca se deve fazer reserva de emergência em fundo de crédito privado. E o que acontece é que esse Nu Reserva Imediata, apesar de ter esse marketing por trás de que seria para reserva de emergência, ele era de crédito privado, teve uma parte do dinheiro que emprestou para Americanas e teve essa situação toda, né? Então, assim, a rentabilidade do fundo, né, num determinado período de tempo, já faz algumas semanas isso, mas ele chegou a cair de mais de 100% do CDI, acho que era 107, enfim, era um valor bem acima do CDI e caiu para cerca de 37% do CDI, né? Então, assim, teve uma bela queda, uma queda expressiva ali no fundo, tá, gente? E isso tudo por conta da situação de Americanas. Então, uma lição que a gente já pode tirar disso é: nunca, nunca, nunca ponha o seu dinheiro de reserva de emergência em fundo de crédito privado, tá, gente? Nunca faça isso porque não dá certo. Se for fazer reserva de emergência em fundo de renda fixa, tem que ser fundo DI básico, simples, que vai investir em Tesouro Selic. Mas tirando isso, toma muito cuidado, principalmente com aquelas palavrinhas nas entrelinhas lá que às vezes falaram pra você, é de crédito privado, mas estava tão pequenininha a letra, estava tão escondido, você não percebeu. Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Então é uma lição que a gente tira desse caso. Não só, né, os acionistas e fundos de renda fixa até se prejudicaram com esse caso de Americanas, mas também os fundos imobiliários. E aí que tá, como é que os fundos imobiliários foram impactados? Porque o que acontece é que no fundo imobiliário você tem um investimento aí da renda variável, né? No qual você delega o seu dinheiro para um gestor, comprando algumas partes do fundo, e aí esse gestor, ele pega o dinheiro que ele acumula no fundo e ele pode, por exemplo, comprar um imóvel para alugar, né? Isso é um clássico, mas também tem outras formas de investimento. Mas para explicar por que alguns foram impactados por esse caso de Americanas, foca nisso, né? Que o fundo, sei lá, comprou algum lugar para alugar e alugou para lojas americanas uma parte, certo? Então tem fundos aí que tinham até uma exposição bem significativa das suas receitas a lojas americanas. Exemplo do Max R11, né, que tinha cerca de 34% da sua receita vindo do aluguel que lojas americanas pagava para o fundo, que paga para o fundo, né? Ou também o GGRC11, que tem cerca de 20% da sua receita dependendo de Americanas, tá? Outros fundos também têm ali uma parcela com relação a Americanas, por exemplo, o XPLG11 é outro que tem 8% da sua receita em Americanas, então tem essas questões, tá? E aí o que acontece é que eles chegaram a cair porque as pessoas foram tendo a seguinte percepção, falaram assim, deu ruim, né? Porque a empresa tá nessa situação terrível financeiramente. Aí ela tem, por exemplo, um aluguel, tá comprometida a pagar um aluguel para o fundo que eu invisto, ou para aquele fundo ali. Nossa, isso daqui pode dar muito errado, né? Imagina, o fundo pode não receber o aluguel de Americanas, etc. Então, principalmente esses fundos que estavam mais expostos, acabaram caindo porque as pessoas foram tendo essa percepção, né, de querer se antecipar. Caso Americanas não honre com compromisso, não pague, né, o aluguel, por exemplo, coisa assim, nossa, já vamos tirar o nosso dinheiro daqui e já se antecipar e não ver esses problemas no fundo. Então, muita gente acabou vendendo, né, ativos ali, fundos imobiliários que estavam expostos a Americanas, tá bom? Então, isso que acabou impactando os fundos imobiliários ali um pouco, tá? Eles sofreram até com uma queda relevante ali, tá bom? E agora, por último, também queria comentar a questão da Ambev, né? Porque até mesmo uma cervejaria, uma empresa, né, do ramo de cervejas, a grande Ambev, a gigante, né, do mercado aqui, foi impactada por lojas americanas. E aí que fica aquela grande dúvida, como que uma empresa, né, que vende cervejas foi impactado por Americanas? Bom, basicamente a gente precisa comentar um pouquinho sobre o grupo 3G Capital
para entender essa relação. O grupo 3G Capital ele é formado pelo trio de empresários, né, de bilionários aqui do Brasil, Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles. E o que acontece é que esse trio de empresários ali, dono da 3G Capital, né, é basicamente dono de uma empresa então de private equity. Isso significa que a empresa vai lá e compra uma participação relevante de outras empresas para então entrar no conselho dela, né, na parte mais administrativa às vezes, e poder justamente dar orientações para a empresa seguir com seus negócios, tá? Então isso acontece bastante. E o que acontece? Basicamente, uma parte ali do que o 3G Capital tem de investimentos está em Americanas. Então, assim, até 2021 eles eram acionistas controladores, que estavam ali ativamente na companhia. Depois o trio virou acionista só de referência, mas com quase 30% das ações. Então, uma quantia bem relevante. E isso tudo foi chamando bastante atenção, né, do mercado, evidentemente, porque assim, além de ter essa parte em Americanas, a empresa também tem uma parte ali em Ambev, também é controladora da Ambev. E isso acaba impactando porque as pessoas pensam assim, nossa, já tem todo um histórico, né? A empresa já tem todo um histórico meio complicado com as outras companhias que investiu. Se a gente vai pegar a história do 3G Capital, você vê, por exemplo, que eles eram donos do Banco Garantia, né, da All Logística, da Kraft Heinz, também da Americanas aqui e da Ambev. Mas se você for ver, né, o Garantia já não existe mais, a All também não, a Kraft Heinz passou por todo um problema ali, né? Enfim, e agora Americanas com esse problema de rombo contábil. Então, quer dizer, tudo isso vai trazendo uma insegurança, né? E muitas dúvidas a respeito do grupo, da administração deles, né? Isso que, assim, a gente via uma grande admiração por trás da administração que eles faziam das empresas. Então, eles tinham toda uma cultura de meritocracia no Banco Garantia, né? De premiar pelos resultados, de ter ali, justamente, conter o máximo possível os custos para poder dar mais potencial de lucro para a empresa, etc. Então, eles tinham toda uma filosofia, digamos assim, de administração que foi muito admirada, né? Que tinha entregado muito resultado por muitos anos, mas a gente viu vários casos de empresas que o grupo investiu que começaram a dar problema, né? E agora com Americanas, putz, isso ainda causa mais dúvidas a respeito disso, a respeito do grupo, né? Enfim, da administração deles. E agora isso se estende para a Ambev porque também faz parte do 3G Capital. E as pessoas pensam, poxa, se aconteceu isso já com várias empresas, já aconteceu problema com várias empresas do 3G Capital e agora com a Americanas, será que a Ambev não pode ser a próxima? E por conta dessas dúvidas, as ações de Ambev chegaram a ser impactadas e teve gente que, tendo essa percepção, acabou até vendendo ações da empresa. Tem especialistas que não veem muito sentido nisso, porque entendem que a Ambev é uma empresa sólida, que pode não ter um caso assim como a Americanas e tudo mais, mas é claro que ficam as dúvidas, né? E essas incertezas vão fazendo as pessoas já quererem se antecipar vendendo, por exemplo, o ativo. Tá bom? Bom, então com relação à Ambev é isso, né? A gente entendeu agora por que até mesmo essa cervejaria foi impactada. Mas aí, para finalizar um pouquinho até essa situação aqui de Lojas Americanas, a gente tem o fato de que a empresa, né, no dia 19 de janeiro, entrou oficialmente com um processo de recuperação judicial. Porque tendo em vista toda essa situação que ela se encontra, você tem justamente a percepção até de que a empresa pode vir à falência, né? Quantas pessoas não ficaram falando que a Americanas ia falir, a Americanas vai falir, ou pelo menos muita gente com dúvida em relação a isso. Assim, fato é que pela empresa ter entrado em recuperação judicial, isso não significa que ela veio à falência, tá, gente? Importante ressaltar que recuperação judicial e falência são coisas diferentes. Na verdade, a recuperação judicial, ela existe para tentar evitar ao máximo o processo de falência, tá? A decretação de falência, ok? E porque não é interessante para ninguém que a empresa feche, né? Poxa, os funcionários, quantos funcionários não seriam prejudicados por isso, né? A empresa tem cerca de 40 mil funcionários, então, poxa, todos seriam muito prejudicados com uma falência da empresa. Também, além disso, os bancos que são credores, entre outros credores da Americanas, também seriam super prejudicados. Não é do interesse de ninguém que a empresa quebre, né? E não consiga arcar com as suas dívidas, por exemplo, enfim, e continuar ativa no mercado. Então, o processo de recuperação judicial, ele tenta evitar a falência, tá? Então, o que acontece é que a Justiça acompanha o processo de renegociação da empresa com seus credores, com os bancos e tudo mais. A Justiça vai acompanhando para fazer essa renegociação das dívidas. E, além disso, a empresa também precisa demonstrar um projeto, né, uma proposta para mudar suas estratégias e se reerguer. Então, ela tem que mostrar como é que ela vai voltar, né, a ficar nos trilhos, digamos assim, entendeu? Ela tem que se provar, assim, também, para os credores poderem ver alguma confiança, digamos assim, de até prolongar um pagamento da dívida. Então, a empresa precisa mostrar como é que ela vai reverter a situação que ela se encontra, tá? Isso tudo acontece no processo de recuperação judicial que está em trâmite agora, no caso Americanas, tá? E o que, inclusive, chama muita atenção é que essa é a quarta maior recuperação judicial que a gente tem no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, ela só fica atrás da
Odebrecht, da Oi e da recuperação judicial da mineradora Samarco, mas ela é a quarta maior de todas, né? Então, para vocês verem o tremendo rombo e a tremenda complicação que está acontecendo com a empresa, né? Então, é uma situação muito difícil. Mas, né, mesmo com tudo isso, eu sei que tem pessoas que às vezes perguntam o seguinte, né? Que até vieram já falar comigo sobre isso. Lu, será que valeria a pena comprar ações de lojas americanas esperando, sei lá, um turnaround, né? Que a empresa demonstre que vai se reerguer, as pessoas voltam a ter confiança e voltem a comprar as ações, né? Esperando isso para a ação voltar a subir, ou enfim, né? Fazer uma super especulação, qualquer coisa nesse momento vai acabar sendo mais especulação, aposta, né? Tipo, vou comprar agora que caiu muito porque acho que amanhã vai subir muito, sabe? Umas coisas assim. Sei que tem gente que acaba se perguntando se valeria a pena. Mas o que eu posso dizer a partir dessa dúvida, gente, é que precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o que acontece? Essas estratégias até que algumas pessoas podem fazer, geralmente são investidores mais profissionais, né? Especialistas do mercado, que podem utilizar até essa estratégia de pensar num turnaround, numa tal especulação para conseguir ganhar um dinheiro ali no curto prazo. Então tem especialistas que podem até tentar fazer isso, né? Alguns traders, por exemplo, mas também não vejo mesmo analistas falando em fazer algo desse tipo, no caso lojas americanas. Então já é algo importante de destacar. E outra coisa também é que assim, pensando que talvez muitos de vocês sejam investidores iniciantes ou pessoas que às vezes não trabalham no mercado diretamente, mas investem em ações, enfim, ou querem começar. Bom, eu acho que assim, o caminho para você começar investindo na bolsa não seria, por exemplo, nesse tipo de caso. Porque pense comigo, né? A gente tá vendo aqui uma situação muito difícil. A empresa, uma recuperação judicial, números que já mudaram várias vezes. Então, quer dizer, a empresa tinha um rombo de 20, que foi para 40, que foi para 43, depois é 41,2 bi de dívida. Enfim, então muitas informações ainda também que a gente tem dúvida, né? A gente tem dúvida, poxa, assim, como que aconteceu isso lá dentro, né? Será que alguém vai ser preso também por conta desse caso? Porque alguma questão de corrupção aconteceu ali dentro para terem, né, mexido no balanço da empresa dessa forma e terem perdido uma dívida tão grande. Então tem muitas dúvidas por trás disso, né? Aliás, né, assim, esses capítulos todos que nós já vimos, eles tendem a se prolongar por muito tempo. Então, apesar das coisas terem se acalmado um pouco mais agora, não estarem falando tanto quanto ali no início, nas semanas passadas, ainda tem muita coisa para desenrolar sobre essa situação de Americanas. E tendo em vista todas essas complicações da empresa, será que vale a pena você comprar ações dela e se tornar sócio? Porque você tem que sempre pensar nisso, né? Quando você está comprando ações, por mais que seja uma açãozinha, uma parte minúscula, um átomo da empresa, você está se tornando sócio. E será que vale a pena se tornar sócio de uma empresa nessa situação? Acho que você, investidor, precisa pensar um pouquinho nisso antes de responder nessa questão de investir ou não na Americanas, tá? Se vale a pena ou não. Acho que essa é a reflexão que tem que ser feita, ok? Então é importante pensar nisso antes de pensar em investir. E de preferência, gente, começar por setores mais sólidos, tá? Americanas, claro que está passando por um caso ainda extraordinário de rombo contábil, de um monte de complicação, recuperação judicial, mas ainda por cima é uma empresa de varejo também. E varejo é uma questão mais complicada. Se a gente for ver, empresas de varejo tendem a ter margem de lucro menores, a competição é gigantesca nesse setor, a competição está cada vez maior e tem gigantes do mercado que estão aparecendo mais aqui no Brasil, como Amazon e Mercado Livre. Então, assim, pensando em tudo isso, né, putz, é muito complicada essa situação. Então, acho que seria preferível você começar por setores mais sólidos, de utilities que a gente fala, tipo energia elétrica, saneamento, até setor financeiro e tudo mais, porque tendem a ter uma recorrência de lucros maiores, mais previsibilidade. Às vezes são empresas mais consolidadas e que valem mais a pena você focar no início, tá bom? Para você ter um pouco mais de conforto, digamos assim, ao começar a investir ali, tá certo? Bom, então dito tudo isso, claro que teremos muito mais cenas dos capítulos, na verdade até mais temporadas, eu diria, desse caso de Americanas, então tem muito que desenrolar ainda. Mas enfim, por enquanto eu fiz uma síntese aqui, né, de tudo que a gente já viu desse caso. E claro que nos próximos capítulos, conforme forem aparecendo novas informações e a gente for vendo também o desenrolar da recuperação judicial, a gente vem aqui para atualizar vocês, tá certo? Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, né, para mais pessoas verem esse conteúdo. Também não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para ajudar esse conteúdo a atingir mais pessoas e também, né, para poder então ajudar o nosso canal a crescer ainda mais e a gente compartilhar mais conhecimento sobre educação financeira com todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Beijos econômicos para vocês e até a próxima.